Então, boa tarde novamente aí, pessoal. Vamos lá para a nossa sétima aula. Boa tarde a todos, né? A gente vai começar hoje a parte de concreto. Então, finalizamos na aula passada com a aula sobre dosagem, a parte de argamassa, tá? E aí nós vamos estar iniciando aí a parte de concreto, tá ok? Eu dividi a nossa apresentação da seguinte maneira: questão da definição geral aí de concretos, conceitos, viabilidade do concreto armado, em que casos você deve utilizar o concreto armado, tá? É uma pergunta que sempre fazem, de que maneira eu vou estar utilizando esse concreto armado e quando eu vou estar utilizando esse concreto armado. Então, o concreto armado, a gente vai ver daqui a pouco, que ele é um material de construção bastante poderoso, né? Tem bastante benefício na sua utilização, mas também exige bastante cuidado na hora de ser utilizado, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí com essa utilização. E, por último, a gente vai estar falando do concreto armado em si e algumas das suas variações, tá? Variações no que diz a questão de inovações tecnológicas, de que maneira esse concreto armado ele foi melhorado, né, para lhe proporcionar um material ainda mais resistente, mais fácil de estar utilizando, né, mais fácil de ser produzido também, tá certo? E essa primeira parte, ela vai fechar a parte de concreto, nós vamos dividir em duas partes. Essa primeira parte, que é da aula de hoje, basicamente é toda a teoria sobre concreto, tá bom? E aí na próxima aula a gente vai estar vendo o cálculo de dosagem, semelhante como nós vimos para argamassa, só que agora, logicamente, para o concreto, tá? Então, é o cálculo relativamente parecido, só que entra algumas coisas diferentes, alguns pontos diferentes, que a gente vai estar vendo na aula da próxima segunda-feira, tá bom? Então, como definição geral aí do concreto, a gente vai estar observando que o concreto ele nada mais é do que uma rocha artificial, tá? Então, vai ser uma rocha que nós vamos estar produzindo. Por que que ela é considerada uma rocha? O concreto simples, ele é considerado uma rocha, porque ele tem todos os componentes que uma rocha natural tem. Ele tem a questão dos argilominerais, ele tem os aglomerantes presentes nele, né? No caso do concreto, o cimento. Tem também algumas partículas menores, né, de grãos, que no caso seria o agregado miúdo, no caso na função da areia, tá? E também nós temos os agregados maiores, né, ou agregados graúdos, que seria a brita ou então o seixo, tá certo? Então, todos os componentes que uma rocha natural tem, o concreto simples ele vai ter, só que ele é considerado artificial porque nós não encontramos o concreto pronto na natureza. Nós precisamos produzi-lo, né, desenvolvê-lo. E esse desenvolvimento ele se dá a partir, principalmente, do conhecimento de cada componente, do estudo de cada componente dele. Então, é preciso que você tenha um conhecimento acerca do cimento, acerca da areia, da brita e da água. Não podemos desprezar a participação da água na construção do concreto, tá certo? A aplicação do concreto ela já é uma aplicação antiga, então coloquei aqui na nossa apresentação todo um histórico, né, de como vem aparecendo o concreto dentro da construção civil, falando sobre toda a sua evolução, primeiramente na Europa, também em alguns países africanos, tá? Para poder chegar aqui no nosso país, no Brasil, como é que ele chegou aqui no Brasil, quais as primeiras obras que foram feitas, né, com essa nova tecnologia até então, tá? Então, aqui no Brasil, a principal preocupação na utilização do concreto era combater a resistência à compressão, tá certo? Então, no primeiro momento, trabalhava-se muito com o concreto simples, apenas com os componentes que a gente já conhece, né? Essa inserção aí do aço no concreto, transformando esse concreto simples em concreto armado, já foi algo aí basicamente no século XIX, tá? Que veio essa ideia, né, de combater a tração colocando um novo material, no caso aí a ferragem. E aí esse novo material nada mais é do que o aço que nós conhecemos hoje, né? Todos esses aços fabricados hoje, ele vem com a sigla AC na frente, tá? E também com a sigla, com a sigla CA, tá? Que seria concreto armado. Então, toda vez que você vai comprar um aço que ele seja destinado para colocar no concreto armado,
você procura saber sempre se é um aço que vem com essa sequência, né, de siglas, no caso CA, concreto armado, e aí vem sempre uma numeração. Essa numeração que vai vir junto do CA seria a numeração que estaria indicando a resistência máxima dessa ferragem submetida à tração. Então, geralmente vem CA 50, CA 60. Esse valor 50, 60 é relativo à sua resistência à tração em MPa, tá bom? E aí, no primeiro momento, o nome que foi dado a essa nova tecnologia foi de cimento armado. Então, o concreto armado que nós conhecemos hoje, no primeiro momento, ele se chamou cimento armado, tá? Por ter essa armadura aí de aço presente na sua estrutura, tá certo? Falando especificamente de Brasil, a primeira pessoa que fundamentou a questão da utilização do concreto armado aqui no nosso país foi o engenheiro civil Emílio Henrique Bongar. Ele é considerado aqui no Brasil como se fosse o pai da engenharia estrutural, né? Então, os primeiros projetos aí envolvendo estrutura de concreto, principalmente obras de grande porte, né? Obras um pouco mais robustas, com grandes vãos, e com essa utilização cada vez mais presente do concreto armado, foram obras projetadas por ele, tá? Então, inclusive, tem algumas obras aqui no nosso país em homenagem a ele, né? Algumas feitas ainda durante ele estar vivo e outras após o seu falecimento. Então, algumas foram feitas, no caso, em homenagem, né, a todo o trabalho que ele fez, a todas as descobertas que ele fez em prol da engenharia aqui no Brasil. Então, vale destacar uma das primeiras obras dele, a Ponte Herval, localizada em Santa Catarina, né? Então, na época, era uma obra considerada de grande porte, né? Foi uma das primeiras pontes feitas no Brasil com essa tecnologia do concreto armado. Antes, as pontes eram feitas praticamente todas de madeira, né? Pela facilidade de encontrar o material, no caso a madeira, e também pela familiaridade dos operários em manusear a madeira, em saber trabalhar com a madeira, fazer os cortes de maneira adequada e etc, né? Então, essa primeira ponte feita em concreto armado foi algo, assim, bastante revolucionário para a época, por ser uma das primeiras obras feitas dessa maneira, tá? E o vão dessa ponte, hoje, ele é até considerado pequeno, né? Mas na época, ele chegou a ser um recorde mundial, porque ele foi um determinado trecho da ponte, possuiu uma viga reta de quase 68 metros lineares, né? Feitos de concreto armado. Logicamente, a estrutura bem robusta para os padrões de hoje, né? Bastante elevada a altura da viga, né? E aí o que aconteceu? Grande parte dessa viga também, em conjunto com a ponte, mostrava algumas tecnologias que eram até então desconhecidas aqui para o Brasil, né? Aqui para a gente no Brasil. Principalmente a questão dos balanços. Quase que não tínhamos ainda nenhuma estrutura em balanço, como, por exemplo, sacadas. As sacadas dos apartamentos eram sempre ainda dentro do prédio. Elas não ficavam para fora do prédio, como nós vimos comumente hoje em dia, né? Nós temos o prédio, aquela estrutura subindo retilínea, e o que passa da estrutura do prédio é justamente as sacadas em balanço. Então, isso daí nem sonhava se fazer nessa época uma estrutura semelhante a essa, tá? E aí outra obra que foi feita por ele também foi esse edifício, o edifício conhecido como A Noite, no Rio de Janeiro. Percebam que as datas de construção são relativamente parecidas, ó. A ponte em 1928, o edifício também em 1928. Então, na época, esse edifício, né, foi construído com 22 pavimentos. Então, na época, ele era o maior edifício feito em concreto armado, não só do Brasil, mas do mundo. Então, você percebe o quanto evoluiu a construção civil, a engenharia, em quase aí 100 anos, né? Se nós considerarmos aí 1928, estamos aí em 2021, né? Então, aí há 7 anos de completar 100 anos essas obras. Então, você percebe o quanto evoluiu, né? Um prédio de 22 pavimentos era o máximo que tinha sido construído até então com o concreto armado.
E você percebe até pela fachada do edifício, uma fachada relativamente simples, né? Não tinha, assim, tantos atributos, né? A própria sacada, como eu falei ainda há pouco, poucas sacadas são as sacadas que tinham, eram sobressalentes à estrutura do prédio, como, por exemplo, essa aqui no meio. Então, basicamente, todas as sacadas, elas eram internas, fazendo parte, inclusive, de algum ambiente aqui dentro do prédio, tá? Então, você percebe aí, mais uma vez, essa evolução, tá ok? E aí, falando um pouco diretamente do conceito de concreto, a gente já sabe, né, todos os componentes aí, né, o aglomerante, no caso, o cimento, os agregados, o miúdo, a areia, o graúdo, a brita e a água. Então, eu queria destacar para vocês aqui, principalmente a questão da água, por ser um material importantíssimo dentro dessa composição, mas que às vezes ele não é levado em consideração da maneira adequada, né? A gente não toma o cuidado adequado. Se você for ver a NBR que trata sobre concreto, tá? Você vai observar que a NBR ela é bem clara no que ela sugere com relação à água. Então, lembra do que a gente conversou na aula passada, né? Toda vez que você consultar uma norma, a norma ela não te obriga a nada, ela apenas te sugere a melhor maneira de fazer determinado serviço. Então, se você for observar a norma 6118, que é a norma sobre concreto, você vai perceber que ele sugere para você que utilize a água potável. Então, a água para ser utilizada na mistura do concreto, ela deve ser uma água potável, ou seja, uma água que nós, por exemplo, seres humanos, estaríamos livres para ingerir essa água. Então, você observa aí o grau de importância dessa água, né? Não pode ser qualquer água colocada para fazer essa mistura. Lembra também que nós vamos ver também bastante isso daí na hora de fazer o dimensionamento do concreto, né? Que a água ela vai estar diretamente ligada ao cimento, tá? Então, se você aumenta a quantidade de água, você tem que aumentar a quantidade de cimento proporcionalmente, não de maneira aleatória, né? E se você aumenta a quantidade de cimento, você tem que aumentar a quantidade de água. Um depende do outro. Por isso nós temos aí o fator água-cimento, tá? Então você vai escutar muito falar disso daí, fator água-cimento. Um depende do outro para que você tenha uma mistura adequada, né? Feito da maneira adequada, tá? O concreto, assim como a argamassa que nós vimos semana passada, ela vem sendo alvo de utilizações de aditivos, tá? Cada dia mais comum a utilização de aditivos, tá? Então você deve encarar essa inserção dos aditivos como uma prática comum, tá bom? Não precisa achar que tem muita gente que tem essa cultura de achar que os aditivos eles são colocados no concreto de maneira a dar um jeitinho, a facilitar alguma coisa. Algumas pessoas até consideram a utilização de aditivo como se fosse, entre aspas, uma gambiarra, e não é. O aditivo ele faz parte dessa confecção aí do concreto, né? Com qual objetivo? Aqui, ó, conferir propriedades especiais ao concreto. Então, o aditivo ele pode melhorar a sua trabalhabilidade, o concreto ele já tem a trabalhabilidade própria, você pode melhorar com a utilização dos aditivos, tá certo? Você pode fazer com que esse seu concreto ele retarde a sua pega, demore um pouco mais em endurecer. Você pode fazer o contrário, acelerar a pega com outro tipo de aditivo e assim por diante, tá bom? Tem aditivo que tem os aditivos chamados incorporadores de ar, tá? Eles eliminam o ar que possa ter presente na mistura. Se ele elimina o ar, o que é que ele faz? Ele elimina vazios. Então, ele deixa os componentes do teu concreto muito mais aproximados, muito mais unidos, muito mais compactos, né? Isso é importantíssimo para que você tenha um concreto com uma resistência à compressão alta, tá certo? Então, aqui, olha, a mistura do concreto, ela deve ser feita com bastante cuidado, né? Por ser um material relativamente pesado, né? Bastante pesado aí. E também, o passo a passo da mistura tem que ser executado da maneira correta para que haja uma interação entre esses componentes do concreto, tá? De maneira nenhuma, esse teu concreto ele poderá ficar mal misturado,
com areia, parte da areia intacta, sem ter sido misturada direito, então parte do cimento, etc. Todos os materiais componentes do teu concreto, eles têm que ser bastante misturados, né, bastante vezes, e de maneira eficaz, para que ele se torne, esses 4 componentes aí, se tornem apenas um, tá? Não esquece, o concreto simples, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui na tua direita, ele é um novo material de construção. Então, se eu te pedir para citar exemplo de material de construção, se você falar para mim vidro, tinta, PVC, tá certo. Se você falar concreto simples, tá certo também, tá? Ele é uma união de vários materiais que formam um novo material, tá bom? E aí, esse teu concreto, ele tem que ter uma consistência adequada, com uma certa plasticidade, para que você consiga moldar ele em formas. É como está aparecendo aqui na imagem, olha, que provavelmente é uma laje que está sendo concretada. Então, esse teu concreto aqui, que está com esse formato, ele vai se adequar à forma, e vai ficar com o formato da forma que você está utilizando, ou seja, com esse formato aí da viga, né, ou então do pilar, ou então da laje, tá certo? Então, esse teu material ele tem que ser suficiente para que para que ele fique dessa maneira, né, que ele consiga se moldar a uma determinada forma, e você também tenha a facilidade de, depois de despejar esse material aqui, ó, ele consiga também ser modificado, como por exemplo com uma colher de pedreiro, ou então algum outro material que você consiga espalhar esse concreto facilmente nessa forma, tá? E aí sim, depois, ele entrar naquele período de processo de cura, tempo de PEG, etc, tá ok? Bem, continuando aqui. Então, a resistência à compressão, como eu tinha te falado anteriormente, é um dos principais pontos que o teu concreto simples ele tem que te atender, tá? Agora, vale observar que essa compressão apenas, ela não é suficiente para que você utilize sempre concreto simples em obras de grande porte, como, por exemplo, aquele prédio que eu mostrei ainda há pouco, né? Só a resistência à compressão não vai solucionar os seus problemas. Você precisa também de um material que ele seja resistente à tração. Então, é por isso que surge aí o concreto armado. E aí, com a inserção dessas ferragens, né, com essas armaduras aí, foi produzido, aí foi criado um material quase que perfeito, né, que é o concreto armado. Então, já é um novo material de construção. Então, já é uma evolução do concreto simples, tá? E aí, esse concreto armado, ele é um material que ele vai ter um poderio aí de resistência altíssimo, tá? E a resistência, porque ele vai ser resistente tanto à tração quanto à compressão. Um ponto que deve ser observado também no teu concreto é com relação a toda a reação química que vai ter nesse processo aí. A primeira de todas é com relação à mistura entre cimento e água, tá? Então, o teu cimento, ele está ali no formato seco, né, em pó, ele praticamente não tem utilidade nenhuma, mas aí ele em contato com a água, quando ele começa a hidratar, aí sim, ele começa a aparecer as suas propriedades específicas, né? Então, a propriedade do cimento principal aí, que é a questão da resistência, ela só vai ser adquirida com a presença da água, tá? E a água, como eu te falei, tem que ser numa quantidade adequada para que aquela água cubra todas as partículas de cimento perfeitamente, tá? Para que aí tenha toda aquela interação de calor de hidratação, que a gente já conversou nas aulas anteriores. Esse calor de hidratação, ele provoque uma expansão no volume do teu cimento, tá bom? Essa questão da saída da água, ela tem que ser controlada também, para que não haja fissuras, rachaduras no teu concreto, tá? A exemplo do que a gente explicou lá nas argamassas, tá bom? E a questão da viabilidade do concreto armado, né? Tem alguns itens que você tem que observar para ver se é viável utilizar o concreto armado ou não, tá? Primeira coisa aí que foi estudado bastante aí, né? Se tu for procurar na internet, tu vai ver vários trabalhos e vários artigos aí trabalhando com isso, né? É a questão do trabalho conjunto, né? Essa interação aí do concreto com o aço, tá? De que maneira eles conseguem se ajudar
e juntos construírem um material de construção bastante poderoso. Então, aí, o que tem que... Um dos pontos fundamentais para que seja um sucesso essa mistura desses dois tipos de materiais é a questão da aderência, né? O concreto, ele aderir perfeitamente ao aço e vice-versa. Então, por isso que, se você observar, todo o aço que é utilizado em concreto armado, ele não é um aço liso, não é uma barra de aço lisa, é uma barra que tem algumas ranhuras, tem alguns cortes, né, e tem alguns pontos em alto relevo, que é para justamente produzir essa aderência, tá? Para que o concreto ele entrelace e fique aderido a esse aço, tá bom? Daí também a importância de você utilizar, você dá preferência, na verdade, na utilização da brita, pelo mesmo procedimento, você vai estar dando preferência à utilização da brita, você vai estar trabalhando com agregado graúdo, que ele não é liso, diferente do seixo, né? A brita, ela também tem vários cortes, é cheia de ranhuras, que vão estar facilitando essa questão da aderência. E quando esses materiais, eles mais aderidos ficam, mais difícil é de soltá-los, ou seja, a resistência, ela ganha em quantidade aí consideráveis, tá bom? Coeficiente de dilatação aí, principalmente coeficiente de dilatação térmica, né? Tanto do aço quanto do concreto, eles têm basicamente os mesmos valores, tá? Então, o que é que acontece? Enquanto do concreto é em média 0,9 a 1,4, com uma frequência maior sendo 1, né? O do aço ele está ali em 1,2, tá? Então, você percebe que são valores parecidos, ou seja, quando um dilata, o outro dilata basicamente igual. Então não corre aquele risco de um dilatar mais do que o outro, por exemplo, o concreto ele dilatar, crescer, né, entre aspas aí, mais do que o aço, e esse aço ficar solto, ficar como se ficasse bambo dentro do concreto, ou o contrário, né? O aço ele dilatar muito mais do que o concreto, e de repente ele vinha rachar o concreto por dentro, porque ele está crescendo dentro dele, e está expandindo mais do que o normal, tá? Então, como eles têm valores muito próximos ali, enquanto no concreto é 1, no aço é 1,2, esses valores, essa diferença é considerada insignificante. Então, basicamente, eles não sofrem alterações no momento que eles são dilatados. E os dois aí, eles têm uma dilatação considerável. Toda peça de concreto que tiver, por exemplo, aí na sua casa mesmo, né, pilar, viga, quando a temperatura está muito alta, como por exemplo no dia de hoje, né, essa peça ela dilata, ela cresce aí um pouco, né, ela tem uma dilatação ali de milímetros, mas tem, tá? Então essa dilatação ela é normal essa dilatação, ela não deve ser motivo de preocupação, tá? A não ser que você tenha, de repente, uma estrutura como, por exemplo, um pilar, uma viga, com algumas rachaduras proeminentes, aí sim já é uma outra situação, né? São situações de patologia, aí você tem que tomar cuidado, tá bom? Outra viabilidade aí, outro ponto que você tem que considerar dentro do concreto armado é a questão da proteção, que o concreto vai estar fazendo para a armadura. Perceba que numa estrutura de concreto, o concreto simples ele vai estar envolvendo essa sua armadura de aço, né? Ele está protegendo essa estrutura de aço. E essa produção aí, essa proteção de aço, melhor dizendo, ela vai ser importantíssima porque vai evitar que esse teu aço ele oxide, ou seja, com o tempo ele comece a enferrujar, né, comece a corroer, tá bom? Então o concreto simples ele não permite que por exemplo, gases, também a questão do sal marinho, entre em contato com a armadura, tá? Porque ele vai ter esse bloqueio aí do concreto simples, tá certo? Então, isso daí seria a proteção física, tá bom? O cobrimento das barras, eles sempre vão ser menores do que o tamanho da tua peça de concreto, tá? Nunca vai ser maior. E a proteção química é porque a própria mistura do concreto simples, ela já te dá um ambiente favorável para que essa tua armadura ela não fique corroída com os componentes químicos do cimento, que possam estar presentes, por exemplo, nos aditivos, na areia, na própria água, tá? Então, é realmente uma mistura
satisfatória ali para estar protegendo a tua armadura de aço, tá ok? Olha, essa imagem aqui vai estar mostrando aí como a armadura fica no interior, né, logicamente, da peça de concreto simples, e essa peça de concreto simples envolvendo para que você não tenha nenhuma exposição dessa armadura para o meio ambiente. O meio ambiente, às vezes, inofensivo, ele pode se mostrar bastante desgastante aí, né, para essa estrutura, né, enferrujar essa estrutura, e aí quando essa estrutura de aço ela enferruja, ela tende a aumentar de volume, aumentar de tamanho, né, ela expande, e aí com essa expansão ela pode provocar algumas rachaduras no concreto simples, pode deformar essa estrutura, então essa estrutura aqui está bem retilínea, aqui ela pode criar alguns sobressaltos aqui, e prejudicar não só a estrutura de concreto, mas também a questão do visual, né? A questão da aparência da estrutura, tá bom? Então, esse espaçamento também das barras, eles devem ser bem mais pensados, né? Para que não haja um aperto aqui entre uma barra e outra, tá bom? Aqui nós temos alguns exemplos de concreto armado, mas são variações do concreto armado. Então, por exemplo, essa imagem central aqui, olha, que você vê essa ferragem passando, não é um concreto armado normal, tradicional. É o concreto armado protendido. Então, se você for ver a palavra protendido, né, vem de protensão, então seria o quê? Uma tensão que seria causada, né, depois de pronto, essa estrutura, depois de concretada essa estrutura, e essa tensão nada mais é do que uma tensão de tração. Então, essa ferragem aqui, olha, com a ajuda de um maquinário, né, com a ajuda de máquinas, ela vai ser essa ferragem ela vai ser puxada para cá, ó, nesse sentido aqui, e do outro lado também ela vai ser puxada para o lado contrário. Ou seja, essa ferragem ela vai estar sendo tracionada. Vamos pegar essa viga bem aqui, ó. Essa ferragem que está passando aqui, ó, ela vai ser puxada para cá, para esse sentido aqui, e a que está do outro lado vai ser puxada para o lado de lá, do lado do muro ali que está passando lá atrás. Então, essa ferragem ela é tracionada ao máximo, tá? Para que exija o máximo de resistência dessa ferragem aí, tá ok? Nesse caso aqui, ó, dessa imagem aqui de cima, é possivelmente uma laje, pelo tamanho, pela extensão aqui, é uma laje onde a ferragem já está toda colocada, né? Esperando apenas o momento da concretagem, tá certo? Olha, você percebe aqui, ó, uma laje já com a ferragem toda colocada, né? E apenas esperando a concretagem que está começando a ser realizada aqui. Você percebe que os operários já vão começar, tem até esse operário que está aqui na frente, né, com a enxada, espalhando esse concreto aqui para que ele fique sem vazios, né, o máximo possível sem vazios, tá? Que ele consiga se espalhar perfeitamente entre a armadura e preencha todos os espaços aí da forma, tá? Uma das evoluções desse concreto armado é esse concreto aqui, olha, o CAD, tá? Que nada tem a ver com aquela disciplina que vocês vão ver, né, relativa a desenho técnico e tudo mais. O CAD, ele é um concreto chamado concreto de alto desempenho. Então, só pelo nome aí você já observa que é algo diferenciado, né? É um concreto que não é produzido normalmente em todas as obras. Ele é um concreto que ele vai estar sendo submetido a altos valores aí de carga, né, de esforço. Então, é um concreto que ele tem aí uma durabilidade, uma resistência bastante elevada, que foge do tradicional, tá? Então, o CAD ele tem essas propriedades aí superiores ao concreto simples tradicional que a gente já conhece, tá bom? Uma das principais características dele é estar sendo com relação aos seus valores de resistência, né? Então, o concreto tradicional que a gente observa sendo colocado, por exemplo, em vigas, pilares, em pisos, por exemplo, de galpão, piso, por exemplo, desses supermercados que tem aqui em Santarém, esses atacadões aí da vida, né? Esses pisos aí, eles necessitam de um concreto que seja elaborado que exija grandes cargas. Porque se você for observar, por exemplo, nesse supermercado que é no formato de atacadão aí, ele tem
uma grande movimentação de pessoas diariamente e também tem muito peso fixo lá, que é o peso das mercadorias. Você percebe que as prateleiras, elas são diferentes de uma prateleira de um supermercado tradicional, né? São prateleiras mais altas, com um volume de carga muito grande, então necessitaria de um piso bastante resistente. Então, em média, um piso como esse, ou então um concreto que é feito para laje, para pilar, ele está em torno ali de 21, 23 MPa no máximo. Esse concreto de alto desempenho, ele chega até a valores superiores a 100 MPa. Então, olha só, quase mais do que 5 vezes o valor tradicional, tá? Isso eu estou falando com valores à resistência à compressão, tá bom? Então, você percebe que o concreto de alto desempenho, ele é utilizado para obras desse porte aqui, como está sendo mostrado na figura, né? Pontes com vãos, com vãos consideráveis, né? Vão às vezes de 12, 15, 20 metros entre um pilar e outro, tá? Então, entre esse pilar e o próximo que está para cá, são distância ali de 15, 12 metros, que você não consegue com um concreto tradicional, um concreto de 21 MPa, tá? Porque a resistência à compressão é pequena e provavelmente provocaria o desabamento se fosse feito com um concreto comum como esse utilizado no dia a dia, tá certo? E aí, com relação às vantagens do concreto armado, você vai perceber que tem várias aqui, inúmeras vantagens, né? Questão de economia. Se você for observar, antes de eu falar dessa parte de economia, já até aproveitando esse primeiro tópico aí, você vai ver que essa questão da utilização do concreto armado, essa prática, né, da utilização do concreto armado, ela é muito comum aqui no nosso país. Então, quando você observa aí alguma reportagem, alguma coisa na televisão aí, na internet, você vai perceber que basicamente o concreto armado ele está aparecendo ali em 90, 95% das estruturas no Brasil aí. Dificilmente você vê algo feito com estrutura metálica ou então com estrutura de madeira, né? Geralmente estrutura metálica é mais utilizado quando é uma obra comercial, por exemplo, esses exemplos que eu falei para vocês ainda agora, né, desses supermercados aí no estilo atacadão, né, varejo atacado, ou então quando você faz, por exemplo, um projeto de uma quadra, ou então de um ginásio, um galpão que seja para aluguel, para mercadoria, aí você vê a estrutura metálica. Estrutura de madeira também é muito utilizada no comércio, mas principalmente quando se procura aquele tipo de construção um pouco mais rústica, né, um pouco mais com aquela outra arquitetura ali que não é tradicional, né, que não é voltado para o mais tradicional nosso, tá? E aí o concreto se tornou uma prática comum aqui no Brasil, se tornou algo tradicional e bastante familiar, principalmente pela questão do custo, tá? Se você for observar aí nos filmes, na internet, né, nas séries que vocês assistem aí, vocês vão observar que as estruturas aí para a Europa, Estados Unidos, são sempre estruturas metálicas, né? Na construção, você sempre observa estrutura metálica. Por quê? Porque para eles é o contrário, a cultura deles é essa, de estrutura metálica, né? Isso daí é histórico. As grandes pontes na Europa, a maioria das pontes são metálicas, né? Os principais pontos turísticos nos principais países da Europa são metálicos também, na Torre Eiffel, na França, por exemplo. Então é algo que é tradicional deles, tá? É algo que para eles já vem de séculos, bastante séculos atrás aí. Então lá, como a cultura da estrutura metálica é algo comum, o preço também é mais baixo. A exemplo do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, como a estrutura de concreto ela é muito mais utilizada, torna-se o preço dela mais barato se comparado com estrutura metálica, estrutura de madeira, entre outras. Principalmente estrutura de madeira, que de uns 6, 7 anos para cá tem tido uma questão de fiscalização pelos órgãos do meio ambiente um pouco mais efetivo, né? Depois que teve todo aquele escândalo lá de venda de madeira ilegal, tá bom? Mas isso não quer dizer que você tenha que se desfazer dessas outras alternativas de estrutura, tá bom? Estrutura metálica e madeira também, desde que bem utilizada, ela também pode se tornar uma alternativa também bastante viável, tá bom?
E aí essa questão da economia, além do custo total dela, tem também essa questão da mão de obra especializada. Se você vai construir, por exemplo, uma casa toda de madeira, uma estrutura de madeira robusta, né, um projeto sofisticado, um projeto bastante arrojado para os nossos padrões aí, mas você vai fazer de madeira, não é qualquer operário que sabe trabalhar com os cortes perfeitos da madeira. Tem que ser um carpinteiro aí que entenda bastante, né? Diferente da estrutura de concreto, que a mesma coisa que eu falei na aula passada, às vezes até um servente de pedreiro, ele faz esse tipo de serviço, né? Não é o mais indicado, mas ele faz, porque não tem assim tanto controle, tanto mistério para fazer, a exemplo do que as outras estruturas, tá? A durabilidade, ela é considerada boa, porque o teu concreto ele nunca para de adquirir resistência. Então, se você mora numa casa aí que já tem 10 anos, essa casa, por exemplo, há 10 anos, o que tiver de concreto aí está ganhando resistência ao longo desses 10 anos. É lógico, né? O ápice de ganho de resistência é nos primeiros 28 dias. Depois disso, ele continua ganhando, só que em valores ali quase que insignificantes, mas está ganhando resistência, tá? Ele se adapta a qualquer tipo de forma, então, como eu te falei, o concreto ele tem essa característica plástica. Se você escutar falar que tem um material que ele é plástico, significa que ele consegue se moldar a qualquer momento na forma que você colocar, tá bom? Ele adquire o formato daquela forma, mas se você de repente mudou de ideia, retirar aquele material de dentro da forma, ele se adapta a uma outra forma perfeitamente, tá? Manutenção e conservação praticamente nulas, aí cabe um asterisco aí, né? Desde que bem executadas, tá? Se você executa ali uma estrutura de concreto certinho, sem problema, sem dificuldade, ela vai durar muito tempo e você vai fazer praticamente nenhum tipo de manutenção ou conservação para a estrutura estar funcionando de maneira perfeita, tá? Ela só vai precisar de manutenção ou então reparos se ela, desde o momento da sua execução, ela foi mal feita ou foi mal projetada, que aí são as nossas tradicionais e já conhecidas patologias, tá? Aí, nesse caso, você vai ter que fazer esses reparos aí, tá bom? Outra característica principal que é considerada vantagem é a resistência ao fogo. Significa que o fogo nunca vai atingir, nunca vai danificar, não. Mas eu fiz questão de colocar essa imagem aqui, ó, que é algo que a gente observa muito quando tem essas notícias tristes aí nos jornais, né? Em determinado prédio desabou porque teve um incêndio no prédio, ele não acabou resistindo, desabou e tudo mais. Aí nós sempre observamos imagens como essas aqui, ó, os escombros aqui, né, todo um entulho gerado por aquele prédio que acabou desabando, mas o que é que você observa? Grandes volumes de concreto praticamente intactos aqui, ó. Enquanto a parte da alvenaria ela está toda danificada, toda queimada, quase que reduzida a pó, você observa grandes quantidades de concreto, grandes volumes de concreto praticamente intactos, ó, mesmo sendo submetida a altas temperaturas, como por exemplo no incêndio, tá? Então ele tem uma resistência ao fogo bastante considerável. Às vezes nós observamos imagens onde a ferragem do concreto ela está toda retorcida, porque como ela entrou em alta temperatura, ela acaba se retorcendo toda, né? Ficando toda encurtada, mas o concreto permanece ainda com uma certa adquire uma certa resistência, né, fica com uma certa resistência e não prejudica tanto a sua área, né, o seu volume de concreto, tá? Esse teu concreto ele é impermeabilizado, né, naturalmente, sem você precisar utilizar impermeabilizante. É lógico, se você pega uma NBR que trata sobre concreto, um dos itens lá que a NBR pede é que você faça um sistema de impermeabilização nas estruturas, principalmente viga baldrame, por exemplo, tá? Mas o concreto ele já possui uma impermeabilização natural que é com relação aos próprios componentes que são utilizados, no caso os aditivos que são empregados aí na sua mistura, tá?
Tem uma alta resistência ao desgaste mecânico, como, por exemplo, choques. Então, por isso que você observa aí, no estacionamento de grandes prédios aí, no estacionamento, basicamente, só tem o quê? Os pilares. Só aquela estrutura de concreto ali, né? Dificilmente tem parede ao redor. Na maioria das vezes é só aquela estrutura. E por quê? Porque aquela estrutura é suficiente para estar segurando ali, né, resistindo a toda a carga do prédio, e também ela resiste caso tenha algum choque de veículo, em alguma manobra, por exemplo. Tá? E facilidade de execução, a mistura dos materiais para produzir o concreto não tem tanta dificuldade assim, como eu falei ainda há pouco, né? E a mão de obra também ela não precisa ser tão qualificada, tá? Lógico, se você tiver profissionais experientes que já fizeram várias vezes esse tipo de serviço, é um ponto favorável para a sua obra, tá? Mas, normalmente, não exige uma qualificação tão elevada. E aí, como desvantagem, talvez a principal delas é a questão do peso próprio, 2.500 quilos por metro cúbico. Guardem bem esse valor, porque é um valor que nós vamos estar utilizando quando nós formos fazer o cálculo de dosagem. Lembra lá que para argamassa nós utilizamos, se eu não me engano, 2.100, né, quilos. O concreto aqui já é um pouco mais elevado esse valor, porque já entra a brita, né, 2.500, tá? E aí, esse valor ele pode ter uma redução se você substituir a brita por outros agregados leves, tá? Substituir por seixo, na nossa região, substituir pelo quebradinho, você consegue diminuir um pouco o peso, mas ainda assim continua um peso bastante elevado, se comparado, por exemplo, com a estrutura metálica, que é muito leve, e com a estrutura de madeira, que é um pouquinho mais pesada do que a estrutura metálica, né? Mas ainda assim mais leve do que o concreto. Então, se nós fôssemos organizar do mais leve para o mais pesado, considerando as principais estruturas, o mais leve seria a metálica, intermediário madeira, o mais pesado o concreto, tá? Então isso se configura como uma desvantagem. Reforma e demolições de estruturas de concreto, elas são muito difíceis de ser feitas, geram todo um retrabalho, né, de escoramento, principalmente. Em alguns casos é até impossível você retirar. Então, se tu puxar pela memória aí a tua sala de aula lá do IFPA, se você fosse, por exemplo, unir aquela tua sala com uma outra sala qualquer, tanto faz de ser de um lado quanto do outro. Se você retirasse aquela parede lá do fundão ali, só a parede de alvenaria, não teria problema nenhum. Você teria ali aquela sala duplicada, né? Duas salas juntas ali, porque você retirou só a parede do fundão. Mas se tu for observar, lá naquela parede do fundão tem um pilar. Tem um pilar enorme lá, bem quase que no meio ali da, da, daquela parede onde a gente colocava a projeção do data show ali, né? Tem um pilar enorme ali. Então, aquele pilar, ele pode até ser retirado, mas ele precisaria de toda uma manobra bastante cautelosa para ser feito, né, de escoramento, para poder retirar aquele pilar dali. Então, por isso que em alguns casos é muito difícil essa demolição e até impossível, tá bom? Baixo grau de proteção térmica, isso a gente já viu anteriormente, né? Ele tem uma dilatação térmica considerável aí. Então, se ele está submetido a altas temperaturas, ele expande mesmo de tamanho, tá? O lado positivo é porque o concreto ele expande junto com a ferragem, então fica mais ou menos tudo equilibrado. E uma desvantagem também é a demora da utilização. Então, quando você concreta, a norma pede o seguinte: se você concretou hoje uma laje, você só pode utilizar ela daqui a 28 dias. A norma te pede isso aí. Diferente de uma estrutura metálica, né? O operário ele faz a solda das peças metálicas hoje mesmo você está utilizando ela, né? Então você não tem que estar esperando o tempo de cura com a estrutura metálica. Com a madeira, a mesma coisa. Colocou parafuso, colocou os pregos necessários hoje na estrutura, hoje mesmo tu já pode utilizar a estrutura. Concreto armado não, tem que ter todo esse período de cura respeitado aí, tá certo? Bem, aqui estão nossas referências já tradicionais, né? Essa seria a parte da nossa teoria sobre concreto.
Na próxima aula a gente vai estar vendo toda a parte do cálculo de dosagem do concreto, e agora eu fico disponível para estar tirando as dúvidas de vocês com relação a esse conteúdo de hoje, tá certo? Valeu!